Bom, já está conosco a Procuradora da República aqui em São Paulo, Thamea D'Anelon, para falar sobre essa decisão de ontem do Supremo. Bom dia, Procuradora. Bom dia, Thiago. Procuradora, claro que a gente está vendo as manifestações de integrantes da Lava Jato, mas eu pergunto, pela experiência da senhora, no dia a dia das investigações da Lava Jato, o que muda com essa decisão do Supremo de uma forma didática para que a gente possa entender? Olha, essa decisão foi por um caso concreto, foi um recurso do ex-prefeito Eduardo Paes e do deputado Marcos Paulo. Então, a princípio, essa decisão valeria apenas para esse caso. Agora, evidentemente, como é um precedente do Supremo, advogados vão utilizar essa decisão e vão requerer que todo inquérito policial, toda investigação que esteja apurando corrupção e também existindo crime de caixa 2, vai requerer que toda a investigação, ou se já há um processo em andamento, que todo o processo vá para a Justiça Eleitoral. Aí depende do juiz da causa como ele vai entender. Professor Villa. Bom dia, procuradora. Marco Antônio Villa. Eu fiquei atônito ontem no julgamento com as palavras do ministro Gilmar Mendes. Provavelmente nunca palavras tão baixas foram ditas naquele plenário por um ministro como ocorreu ontem. Ele chamou, por exemplo, o Ministério Público, os procuradores de gentalha, cretinos, né? Associou o Ministério Público ao Esquadrão da Morte e às milícias. É possível. Como é que os procuradores receberam essa fala? Eu chamaria até o Gilmar Mendes de, já que ele usou gentalha, ele é a dona Florinda do Supremo Tribunal Federal, né? A dona Florinda. Como é que vocês recebem isso? Olha, foi com muita indignação, com muita tristeza, porque uma Suprema Corte tem que dar o exemplo para todos os brasileiros. E jamais qualquer servidor público, e principalmente um membro do Supremo Tribunal Federal, pode se dirigir a qualquer outra pessoa dessa forma. Ainda mais, principalmente ao meu colega Deltan, aos procuradores de Curitiba e a todos os procuradores de modo geral. Foi completamente desrespeitoso, na minha opinião pessoal, isso foi a prática de um crime contra a honra. Isso não pode acontecer. Tem que haver respeito entre as instituições e principalmente com as pessoas. Então, eu nunca vi, infelizmente o ministro Gilmar Mendes, eu ia falar que eu nunca vi uma atitude dessa, mas ele já desferiu sim ofensas contra membros da nossa carreira. Mas o que foi visto ontem foi algo jamais visto. E não imaginávamos que um membro da Suprema Corte ia ter uma posição nesse sentido. E, procuradora, de uma maneira, não sei, talvez jurídica, é possível que essa situação ainda seja revertida ou não tem mais jeito? Porque é um entendimento, claro, da principal corte do Brasil. Exatamente. Como foi um julgamento pelo plenário do Supremo, ou seja, todos os ministros votaram, juridicamente não tem nada a ser feito. Mas eu lanço aqui uma possibilidade que seria através do poder legislativo. Como interferência no judiciário? Não, de forma alguma. Mas, por exemplo, o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, ele prevê claramente uma mudança no Código de Processo Penal que trata da Justiça Eleitoral. Quando ele dividiu o projeto dele, é um projeto largo que apura todas as questões de corrupção, de crime organizado, um projeto muito interessante. O segundo projeto aumenta as penas do Caixa 2 e o terceiro iria afetar diretamente essa decisão. O terceiro põe no texto de lei que, havendo conexão entre crime eleitoral e crimes de corrupção da Justiça Federal, o eleitoral fica na Justiça Eleitoral e o federal fica na Justiça Federal. Então, se o Congresso Nacional aprovar este projeto de lei e o transformaram em lei, aí sim esse posicionamento do Supremo cai, porque um posicionamento não pode ser contrário a texto de lei. Perfeitamente, é provável, é verdade, a senhora tem toda a razão. Agora, com relação ao resultado, o 6-5, é possível dizer então que estamos muito próximos de retornarmos a um triste passado onde era comum no Brasil a cultura da impunidade para crimes de corrupção? Sim, Vila, infelizmente sim. Como disse o Deltan, a janela que foi aberta 5 anos atrás
do combate à corrupção está se fechando. Porque essa decisão, além do meu entendimento de ir contra a Constituição Federal, porque o Supremo tem que ser o guardião da Constituição, está claro na Constituição a competência da Justiça Federal, além da Justiça Eleitoral não ser especializada para julgar esses crimes, o mandato dos juízes é apenas de 2 anos, advogados integram esses tribunais, não tem o menor sentido essa decisão. E sim, vai restar impunidade, porque a maioria dos advogados criminalistas queriam que fossem para a Justiça Eleitoral. Tem um motivo. O motivo é que possivelmente esses processos não terão andamento, não terão uma punição devida e vamos retroceder no combate à corrupção e da impunidade. Procuradora Tamea Danelon, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã e bom fim de semana. Eu que agradeço, bom fim de semana a todos.